como que eu consegui financeiramente liberdade para entrar nos maiores masterminds, mentorias do país. É isso que eu vou contar para vocês. O caminho que eu trilhei e principalmente o grande aprendizado de ser um Black Belt. Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Mais um conteúdo aqui poderoso, espero que vale a pena. Fique até o final, porque no final eu sempre entrego algo valioso. E olha só, você já me conhece, clica aqui no curtir, você já sabe que o conteúdo vai ser bom, fechado? Compartilha com outros que precisam de inspiração, porque a ideia desse vídeo é te inspirar a chegar no extraordinário. Tem coisas que não são naturais, são sobrenaturais. Tem coisas que não tem explicação. Eu sempre falo, quando é do nada, é de Deus. Então Deus me colocou em ambientes, mas eu fiz a minha parte. Eu sempre falo sobre a oração. Orar, ação. Eu vou orar e vou agir. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Então, faz a sua parte, já se inscreve aqui no canal, compartilha e curte, fechado? Como que eu consegui financeiramente liberdade para entrar nos maiores masterminds, mentorias do país? O caminho que eu trilhei e principalmente o grande aprendizado de ser um Black Belt, um faixa preta do Paulo Vieira, da Febracis. Na minha opinião, o maior treinador do Brasil. Na minha opinião, o maior vendedor no palco que eu já vi. E um ser humano extraordinário que entendeu que a vida é sistêmica. Vou contar tudo, fica até o final. Fechado? Vamos lá. Eu entendi, quando eu comecei a ler Napoleão Hill, que Mastermind, mentes mestras. Que ninguém vence sozinho. E que você verdadeiramente sofre influências pelo ambiente, pelas pessoas que você está. E começa a romper e atingir o extraordinário com a informação, com o conhecimento certo. Aquele pulo do gato. E é nisso que eu me apeguei há muitos anos atrás e comecei a entender que eu precisava estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes, que já chegaram onde eu gostaria de chegar. Mentoria é ter alguém te colocando no caminho certo, te direcionando para o caminho certo, que já chegou lá. E é isso que eu gosto. Então imagina que eu posso ser um mentor para alguém que quer emagrecer. Eu já eliminei 60 quilos sem cirurgia, eu tenho um corpo saudável há muitos anos, eu tenho hábitos saudáveis há muitos anos, eu treino todos os dias, eu pratico atividade física todos os dias, eu sou um atleta de futebol amador. Meia boca, mas eu sou. Treino musculação praticamente todos os dias, eu sou um apaixonado por cuidar do meu corpo hoje, então eu posso ser um mentor disso. Eu posso ser mentor também de líderes. Eu lidero pessoas há muito tempo, então eu faço isso profissionalmente. Eu posso também ser mentor de analista de perfil comportamental. Por quê? Porque eu já mapeei mais de 30 mil pessoas. Eu sou perito em comportamento humano. Eu entendo muito de acesso. Então o mentor é sempre alguém que você admira, que você modela, que você tem sinergia. E o grande pulo do gato. Todas as vezes que eu escolhi bem um mentor, ele também tinha princípios e valores alinhados com os meus. Não simplesmente o resultado que eu quero ter, mas como ele adquiriu esse resultado, como ele conseguiu esse resultado. E isso faz a diferença. Por isso que o Black Belt está tatuado no meu braço, porque fez uma transformação gigantesca. Imagina que eu andava em ambientes com pessoas que valorizavam o álcool. E aí eu vou pro Black Belt e todos são felizes sem beber. Ué, como assim eles são felizes e não tem nada? Não tem um choppzinho, uma cervejinha, nem um vinhozinho? Não quer dizer que a cerveja, o álcool em si, o vinho em si, para quem bebe, faça mal. É que eu, verdadeiramente, não tinha equilíbrio. Imagina que eu chego no Black Belt tomando um tiro no trânsito, desequilibrado no trânsito. Psicopata imbecil, que não entendia as emoções, não controlava as emoções e explodia no trânsito. Como eu dirijo todos os dias, eu explodia todos os dias. E aí eu começo a estar em ambientes que me aproximam de uma outra mentalidade. E esse é o grande segredo. O que é uma mentoria? O que é um mastermind? Mentes mestras buscando algo diferente. E aí eu percebi que mesmo que eu não esteja naquele ambiente físico, o grupo de WhatsApp faz diferença. Quantos grupos de WhatsApp eu saí que não tinham nada que iria colaborar, acrescentar, me desenvolver? E aí eu pergunto, quais são os grupos de WhatsApp que você tem que sair? E quais são os grupos de WhatsApp que você tem que entrar? Quais são as mesas que você tem que levantar e sair? Quais são as mesas que você tem que sentar? Eu sempre ouvi que você deve estar em mesas que você é o que menos conhece, o que menos sabe, o que mais pergunta.
Este é o grande segredo de você usufruir de um mastermind. Mas eu gosto da ideia do doar e receber, do crescer e contribuir. Você também tem que ser interessante, não tem que ser interessado apenas em aprender, mas interessante também em doar. Tem que crescer? Sim, mas tem que contribuir também. Jamais ser interesseiro. Quantas pessoas se perdem num grupo de mastermind porque só quer sugar? Eu falo que é o membro canudinho, ele só suga, só chupa. Ele só quer receber, mas ele não quer entregar. E eu comecei a selecionar muito bem onde eu entrava e tudo deu certo. Hoje a Contrata Fácil é fruto de vários masterminds. Hoje, atualmente, tá? Eu tô falando aqui de 2026, neste momento. Eu tenho vários mentores, especialistas, que já chegaram onde eu quero chegar. Eu tenho o João Adolfo. João Adolfo é um grande mentor de YouTube. Ele é o melhor que eu conheço, ok? E tem alinhado princípios e valores. Eu tenho Henrique Toledo. Henrique Toledo é uma máquina para estruturar mentorias high ticket. E tem princípios alinhados e valores alinhados com o que eu acredito. Rafael Galdino, uma máquina da IA, um gênio. Eu nem sei se ele é real ou se ele é IA. Por quê? Porque ele já chegou em lugares, resultados que eu ainda não cheguei. E ele tangibiliza algo que está na minha mente e faz com que as coisas aconteçam com a ferramenta certa, com a tecnologia certa e tem alinhamento de princípios e valores. Paulo Vieira, meu grande mentor, Camila Vieira, minha grande mentora, líderes do Black Belt, que me ensinam todo o sistêmico. Me conectar mais com Deus, ser um marido melhor, ser um irmão melhor para os meus irmãos, ser um líder melhor para o meu time, ser mais audacioso com as finanças, ser mais doador no servir, ser mais saudável na saúde, ser mais inteligente, investir no meu intelectual, fazer com que todo o meu sistêmico funcione, que eu selecione melhor os meus amigos e olha que loucura. Ei, loucura com doideira. Quando você começa a se aproximar de um grupo, semelhante atrai semelhante. E aí esse semelhante vai crescendo e todos crescem juntos. Eu sempre falo que uma mão pega na outra e as duas batem palma. E é isso que acontece em grandes masterminds. E aí, como que eu fui parar lá? A pergunta é, como que eu fui parar lá? Como que eu fui entrar nesses ambientes? Sendo que eu nasci na Zona Sul, extremo sul de São Paulo, Jardim Mitsutani, né? Eu sempre falo que eu sou um favelado. Eu nunca morei num barraco de madeira. Porque as pessoas acham que favela é barraco de madeira. Não, nós morávamos na periferia. Nós morávamos na exclusão, onde não tinha acesso à informação, não tinha acesso àquilo que eu vivo hoje. Por isso que eu hoje tenho um prazer, um amor, uma paixão em pegar diamantes, pinçar diamantes nas comunidades e colocar em grandes empresas. Porque nós podemos sim estar onde nós desejamos estar. Não é de onde eu vim que determina para onde eu vou. Simples assim. E aí eu descobri que 90% dos multimilionários brasileiros vieram do nada. Onde eu descobri? Livro do Wizard Martins. Desperte o milionário que há em você. Então, se hoje você não consegue financeiramente estar em um ambiente e pagar pelo esse acesso de uma mentoria, o que você deve fazer? Ler um livro. Pode começar pelo livro do Wizard Martins, estou indicando aqui, mas pode começar pelos livros também de Napoleão Hill, pode começar pelos livros do Paulo Vieira, pode começar pelos livros do Lázaro do Carmo. Lázaro do Carmo foi meu líder, foi o meu mentor no Obsessão em Negócio durante muitos anos, junto com Raduan, junto com Paulo, junto com Wilson, PWR e Lázaro. Ou seja, eu entendi que eu preciso de ajuda e para você entrar numa mentoria e pagar por ela e verdadeiramente desejar crescer, contribuir, mas crescer, você precisa ser vulnerável e ser humilde para entender. Preciso de ajuda. E eu, quanto mais vulnerável estava, mais ajuda eu tinha. Ou seja, só sei que nada sei e o treinamento nunca acaba. Primeiro passo que eu fiz, verdadeiramente, leitura. A leitura fez com que eu sonhasse. Dona Helena Teixeira, ó, Dona Heleninha tá aqui eternizada ao lado da minha mãe. Minha mãe tem uma importância de mãe e a Dona Helena tem uma importância de mentora, de amiga especial, que fez com que as minhas memórias começassem a ser mudadas em relação a experiências. Eu comecei a viver experiências com a Helena quando eu era CLT, trabalhava na Microlins, trabalhava como educador de informática, depois virei coordenador pedagógico, fui crescendo, virei gestor, depois diretor, e a Helena sempre começou a me levar em ambientes diferentes com pessoas diferentes. Presta atenção nisso. Toda mentoria de sucesso te leva para lugares diferentes, lugares certos, pessoas diferentes, pessoas certas. Este é o cerne de toda a mentoria.
A mentoria, ela te entrega a informação, ela te entrega conhecimento, mas não é um curso. Mentoria é experiência. Então, as primeiras experiências que começou a fazer com que a minha mente sonhasse mais, eu tive com a dona Heleninha. Me pegou para criar com novinho. Eu fui crescendo, eu fui sonhando, eu fui vendo o crescimento dela. Fui vendo o resultado dela. Eu comecei a modelar. Anota aí, modelagem. Quem você modela? Em cada área da vida, quem são os seus modelos, quem são as suas referências? Acima de tudo, sempre Jesus. Mas como humano, quem são as suas referências? É assim que eu analiso. Eu sou um apaixonado por ouvir Flávio Augusto. Eu sou um apaixonado por ouvir Caio Carneiro. Eu sou um apaixonado por ouvir Joel J, sou um apaixonado por ouvir Thiago Nigro, sou um apaixonado por ouvir pessoas, o Rony, né, que fundou a Reserva. Eu sou um apaixonado por modelar comunicadores. Eu falo, um dos maiores, se não for o maior comunicador do país, chama-se Pablo Marçal. Não tenho acesso à intimidade dele, mas todos que estão em torno dele crescem. Todos que estão ao entorno dele se conectam mais com Deus. Então, modelagem. Modelagem não é simplesmente você fazer cópia, mas é modelar. O que neste mentor eu posso trazer para minha vida? E é isso que eu fiz, é isso que eu entendi. Eu preciso estar lá. Como que eu faço para estar lá? Eu preciso ser interessante. E quando eu estiver lá, eu preciso pagar por acesso. E pagar por acesso é honra. Quando eu compro uma mentoria, estou honrando o meu mentor. Então, se você quer crescer, comece a mudar as memórias, comece a mudar as experiências, comece a mudar as visões. Comece a acreditar que aquele ambiente que você está, talvez não sirva mais. E esteja muito claro para você onde você quer chegar e qual é o mentor que você quer ter. Quando tiver possibilidade, acesse a mentoria, acesse o ecossistema, o grupo de pessoas que você possa pagar para estar lá. Após isso, comece a perceber o quanto você contribui para aquele grupo, tá claro? Quanto você também está preocupado com o crescer das outras pessoas. O que você tem de diferente? Porque você tem algo diferente. Eu tenho algo diferente. Todos os membros dos Black Belts, Obsessão em Negócios e tantos outros que eu já participei, sempre eu contribuí com gestão de pessoas, recrutamento e seleção, perfil comportamental, inteligência emocional, tudo aquilo que eu sou expert, aquilo que eu sou muito bom, eu contribuo. Da mesma maneira, eu também recebo de outros tantas informações. Então, presta atenção nisso, que isso é muito importante. O que eu hoje tenho claro é verdadeiramente qual é o líder que eu quero seguir. Quem é o mentor é um líder. Porque este mentor vai me falar coisas que eu não concordo muitas vezes, mas eu tenho que confiar. E eu não consigo confiar se eu não consigo ter alinhamento de fit cultural, alinhamento de valores, princípios, eu não consigo. Então, todos os meus mentores hoje têm alinhamento com Cristo. E aí, quando eu começo a ser intencional, eu começo a fazer mais recursos dentro das mentorias, que eu não entrei com esse objetivo dentro de mentorias. Eu só queria o quê? Aprender. O que eu queria? Modelar. E eu comecei a fazer negócios dentro de um ecossistema, dentro de uma mentoria. Quando eu comecei a fazer negócios, os meus amigos começaram a indicar outros amigos. Então, a entrega extraordinária começou a me consolidar como alguém que tem algo diferente. Então, a Contrata Fácil Ivan Pina tem um nome muito forte, por entrega extraordinária, de confiança, algo diferente. Ou seja, dentro dos masterminds, quando eu consigo entrar, eu consigo monetizar e me manter. E hoje, em média, R$500 mil por ano eu invisto em mentoria, eu invisto em acesso. Fora os treinamentos externos, fora os treinamentos avulsos, fora outros tipos de informação, de conteúdo. Por quê? Porque eu sei que é a minha mente que determina onde eu vou chegar. Então, quanto mais eu estiver no ambiente certo, com as pessoas certas, mais longe eu vou chegar. Pela glória e honra de Deus. Para servir ao nosso Senhor, para executar na terra os planos dele para minha vida. Mas eu não sei chegar sozinho. Eu preciso de ajuda. Por isso que eu invisto muito em mentoria. Hoje eu sou um mentor e eu sou um mentor muito procurado porque eu faço com que os meus mentorados cresçam. Então toda mentoria tem esse objetivo. Todo mentor quer que os seus mentorados cresçam. Eu não entro em mentoria que não tem cases que cresceram, verdadeiros. Porque a mentoria é te dar o caminho, o mentorado executa. É óbvio
Agora, se eu tenho 100 mentorados e ninguém tem resultado, tem coisa errada com o mentor. A maior parte das pessoas que estão na periferia, que eu chamo de favela, estão na exclusão, elas são determinadas, elas são do bem, a grande maioria do bem, a grande maioria é honesta, a grande maioria é trabalhador, porém, não acredita no extraordinário. Não acredita que é merecedor. Eu lembro que os shoppings que eu andava eram shoppings onde eu me sentia merecedor. Os restaurantes que eu me alimentava, que eu vivia experiências, eram restaurantes que eu me sentia merecedor. Hoje, quando eu entro num shopping de luxo, entro numa loja de luxo, é o meu merecimento. Agora, essa crença de merecimento mudou onde? Essa crença de falar eu mereço, eu estar aqui, mudou onde? Mudou ao longo do tempo. Mudou nessa trajetória de tantas influências positivas. De entender que o luxo eu mereço, mas não vai mudar a minha essência da simplicidade, porque quem me fez foi Deus. E Deus é perfeito, então ele me fez imagem e semelhança dele. Não é o fato de eu estar em um shopping mais luxuoso que me faz melhor, mas se eu posso estar lá, por que não estar lá? Se eu posso ir num restaurante e gerar uma experiência para minha esposa, para minha família, por que não estar lá? Se eu posso estar em um hotel de frente para o mar em qualquer lugar do mundo, por que não estar lá? Então eu me curei dentro dos masterminds em relação à crença de merecimento. Me curei também de muitas coisas que eu nem sabia que eu tinha, ou seja, eu não tinha ordenação de valores, eu tinha lá os valores assim, minha mãe, depois vinha Deus, depois vinha o trabalho, depois vinha minha esposa. Não, é Deus acima de tudo. Depois vem a minha família, que é a minha esposa, em breve nossos filhos. Depois vem meus parentes, depois vem o trabalho, depois vem minha saúde. Porque eu amo tanto os meus amigos que eles se tornam parentes, ok? É assim que eu ordeno. Então eu tomo decisões muito mais assertivas porque a ordenação de valores está muito mais clara. Pina, onde você aprendeu? Mastermind. E dentro do Black Belt, o que é mais poderoso, Pina, que você aprendeu lá? Você que ficou até o final e talvez seja um desejo seu, talvez quando você viu a thumb desse vídeo, a capa, com Black Belt, falou, quero ser um Black Belt. Vou falar pra você. Ande no ambiente certo. Esteja com as pessoas certas. Obtendo o conhecimento poderoso certo. Começa a entender do Black Belt, como eu chego lá, é o topo da pirâmide. Pra eu subir essa pirâmide, qual é a base? Então, Febracis, amigão. Como é que eu chego na Febracis? Vai fazer método CIS, amigão. Depois vai fazendo as formações. Depois vai entrando numa maestria até chegar no Black Belt. Se você tiver isso bem claro, e pode ser outro Mastermind, hoje eu sou convidado para participar de Masterminds. Hoje me convidam para entrar e contribuir em Mastermind. Vai chegar um momento que você, eu profetizo na sua vida, vai ser essencial para alguns Masterminds. Você não vai precisar pagar para entrar. Porque o valor que você gera é muito maior do que o seu dinheiro. Isso é poderoso. E eu entendi isso. Entendi também o seguinte, eu nunca vou esconder a minha origem. Não tem por que esconder a minha origem. Eu tenho que falar do meu pai, Senhor Manuel, meu grande líder. Meu grande mentor, minha grande inspiração de honestidade, de trabalho honesto, de provedor. Nunca vou esquecer meu pai espalhando dinheiro na mesa, entregando para minha mãe direcionando o dinheiro. Minha mãe fazia a gestão do dinheiro, mas o provedor era meu pai. Ele fala, filho, o homem digno nunca abandona a família. Ele honra a família e honra as calças que veste. Jamais eu vou esconder a história do meu pai, que era manobrista, era porteiro, lavador de carro. Jamais. Ele me entregou tudo o que ele pôde entregar e o principal são as bases, os princípios e valores que ele me ensinou. Jamais vou esconder a história da minha mãe, que chamam por aí de copeira, faxineira, eu chamo de gerente do bem-estar. Gerencia o bem-estar. Minha mãe foi gerente do bem-estar a vida inteira. Ela abençoava lares, cuidava de pessoas, cuidava de crianças, cuidava de ambientes e gerava um bem-estar naquele ambiente. Então eu nunca vou esconder a minha origem. Jamais eu vou esconder a minha origem. Por quê? Porque onde eu estiver, eu quero inspirar mais pessoas subirem para chegar no topo da pirâmide. Valeu a pena chegar até o final? Não esqueçam dos ensinamentos deste vídeo, que pode fazer a diferença e vai mudar suas gerações. Imagina as minhas gerações, imagina meus filhos, meus netos, meus bisnetos, vivendo num ambiente diferente do que eu nasci e fui criado, mas com as bases dos meus pais, da minha família, mas com as bases verdadeiramente de Deus, que Deus abençoa a prosperidade. Fechado? Clica aqui no curtir se você curtiu, clica no compartilhar e mande para as pessoas que precisam mudar a crença de merecimento e estar num ambiente diferente com pessoas diferentes. Fechado? E não deixe de se inscrever no canal. Acione o sininho para quando um vídeo novo aparecer, você
assistir em primeira mão. Grande beijo!